Capítulo 8. Honra e foco. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-se bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Abacuque 2, versículo 2. Subtítulo: Mantendo um diário. Uma das primeiras coisas que você deve fazer é comprar um caderno ou um diário de algum tipo. Você vai precisar dele para registrar todas as coisas que o Senhor irá mostrar-lhe quando seus olhos se abrirem. Esta tem sido uma grande parte do processo para mim também. Cada pequena coisa que o Senhor me mostra ou me permite ver, eu tenho registrado no meu diário. Ao fazer isso, você demonstra ao Senhor e a si mesmo que essas coisas têm muito valor para você. Escrever tudo significa tudo. Cada pequeno brilho, cada raio de luz, cada mudança no ambiente ao seu redor é algo que você deve escrever em seu caderno. Isso inclui seus sonhos também. Você dá espaço para as coisas sobrenaturais de Deus ao honrá-las. É um passo de fé, mesmo o ato de comprar o diário. Isso demonstra que você acredita que o Senhor vai lhe mostrar algo, ou vai dizer algo significativo o bastante para que queira registrá-lo. Quando você começa a usar um registro, você está fazendo uma afirmação. Eu espero que algo aconteça. Outro grande aspecto de escrever tudo em um diário é que isso mantém tudo fresco em sua mente. É uma lembrança que Deus acabou de fazer alguma coisa. Eu acho muito surpreendente que as pessoas possam ter experiências extraordinárias para depois esquecê-las poucas semanas depois. Sempre que eu começo a sentir pena de mim mesmo e penso, Deus não tem falado comigo há anos. Eu olho no meu diário e percebo que talvez só se passaram poucos dias. Você vai sonhar mais e seus sonhos se tornarão mais significativos. Deus vai usar seu diário como uma ferramenta para ensinar e ajudar outras pessoas. Você vai se ver tendo sonhos importantes sobre os outros. Seus olhos estarão abertos quando você estiver dormindo, assim como quando você está acordado. Mantenha o seu diário pronto e por perto, com uma caneta em cima dele. Se você puder, escreva enquanto a experiência estiver fresca. Subtítulo: Gratidão. É mais difícil abençoar pessoas que você sabe que são ingratos pelas coisas que você os deu. Se você dá a alguém R$20 e eles não dizem obrigado, quanto mais difícil seria dar-lhes R$1.000. Eu apenas quero que você tenha entendimento sobre ser grato por todas as pequenas vitórias que acontecerem quando a sua visão espiritual for aberta. Todos os dias dê graças a Deus que você pode ver. Agradeça-lhe por cada pequena coisa sobrenatural que acontecer. Muitas vezes, conforme eu vivo o meu dia, o Senhor me mostra flashes de luz. Às vezes isso realmente não parece ser muito importante, mas até mesmo as mais pequenas coisas podem ser, e são importantes. Não descarte algo como, entre aspas, sem importância, dizendo, isso não foi tão significativo. Tenha um coração humilde, honre as pequenas coisas e registre-as também. Subtítulo: Exercite os seus sentidos. Assim como qualquer outra coisa, você melhora com a prática. Isso inclui as coisas espirituais. Se você cresceu em um lugar que é como a maioria das igrejas evangélicas, você pode ter problemas com esta ideia. A maioria das igrejas ensinam que tudo de Deus é soberano e o que você faz não fará diferença. Mas isso não é o que eu descobri nas Escrituras ou na minha experiência pessoal. Eu nunca tive muitas revelações ou visitações enquanto eu assistia televisão. Talvez algumas, mas não muitas. Mas se eu optar em me separar e me sentar aos pés do Senhor, eu ouço o Senhor. Me deparo com as suas visões e com as hostes angelicais. Depende da minha escolha. Como? Você pode perguntar. Estar ciente é o primeiro passo. Você tem que saber que a realidade espiritual está ali.
onde você pode estender a mão e tocá-la. É ainda mais perto do que isso. Ter calma é a chave. Ter paciência. Você não consegue estar ciente, sentir ou ver qualquer coisa no mundo espiritual se você estiver preocupado com o mundo natural. Você tem que ter o tempo para praticar. 5 minutos aqui e 3 minutos ali podem fazer muito bem. Dessa forma, você consegue ficar mais focado do que se passar 1 hora e depois esquecer pelo resto do dia. Se você olhar para a atmosfera ao seu redor e prestar atenção, você pode ver pequenas ondulações, tão certo como você pode ver ondulações em uma lagoa. Uma das chaves é esta: não olhe para a árvore do outro lado do quintal. Olhe para o espaço vazio entre você e a árvore. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. 2 Coríntios 4:18. Pratiquei isso durante um verão, quando eu passei muito tempo ao ar livre e depois de alguns meses eu podia ver a atmosfera espiritual ao longo da atmosfera natural em apenas poucos minutos de observação. Para mim, era muito semelhante ao calor subindo de uma estrada de asfalto em um dia quente de verão. Quando eu espero no Senhor, eu também exerço os meus sentidos. Concentre-se em todos os seus sentidos naturais. Isto é como uma porta de entrada. Conforme você se concentrar em ver alguma coisa quando seus olhos estiverem fechados, ou em ouvir alguma coisa quando não há sons naturais para ouvir, seus sentidos espirituais tornam-se envolvidos no processo. Outra chave para o exercício de seus sentidos espirituais está em permanecer relaxado. Se você está ansioso, você não vai estar na fé. Não se preocupe ou se esforce. Deus vai ajudá-lo nesta busca. Se você desejar e honrar, Ele conhece o seu coração. Esteja sempre observando. Esteja sempre envolvendo seus olhos espirituais. Não pense que você tem que fazer uma pausa desta visão. Quantas vezes você faz uma pausa da sua visão natural? Você não faz, porque você precisa enxergar. Subtítulo: a melhor hora para se exercitar. Eu não acredito mais em coincidências, então eu não posso dizer que eu descobri isso por acidente. O melhor momento ou o momento mais fácil para se ver no mundo espiritual é tarde da noite ou no início da manhã. O evangelista e autor Gary Woods mencionou em uma conferência em Moravia Falls, na Carolina do Norte, que no início da manhã você pode conhecer Deus sem lutar com toda a desordem do dia. Você ainda não fez nada para roubar a sua atenção. Você não tem a mesma dificuldade que poderia ter ao final do dia. Se você é capaz de deitar-se na cama sem dormir, um grande momento para usar o sentido da visão é antes de dormir, quando está escuro. Verifique se o seu quarto é bem escuro, com talvez apenas um abajur, se você usa um, e fique imóvel com os olhos abertos. Dessa forma, você pode participar da sua visão espiritual junto com a sua visão natural. Quando a sala é escura, mas não muito, você vai ver as coisas no mundo espiritual com muito mais facilidade. Sua visão natural não consegue realmente se fixar, porque não há luz suficiente e de qualquer maneira você nem quer ver naturalmente. No crepúsculo, foque na atmosfera da sala em direção ao teto, para que você não se distraia com objetos ou móveis. Depois de algum tempo, poucos minutos, possivelmente talvez 10 minutos, você vai ver movimentos muito sutis de luz e talvez de cor. Normalmente não é nada extremo no início. Conforme você se concentrar de uma forma descontraída, o seu foco irá se expandir ou se tornar mais aparente. Esta é uma maneira de exercer o seu sentido da visão. Subtítulo: Criaturas vivas em casa. Estou convencido de que nós realmente não temos nenhuma ideia sobre a atmosfera espiritual em nossas casas. Enquanto nós estamos orando e pedindo a Deus para mandar um anjo,
Provavelmente há 10 anjos na sala de estar, esperando por nós, para o tempo de oração. Uma noite depois da meia-noite eu estava deitado na cama e por algum motivo eu abri meus olhos. Eu não estava tentando ver alguma coisa, mas eu vi um movimento sutil no ar acima de mim à direita. Eu olhei para ele por 45 segundos mais ou menos. De repente entrou em foco e a princípio parecia uma cabeça de cavalo. Quanto mais eu olhava, eu podia ver que não era o que eu pensava, mas sim uma criatura de algum tipo. Depois que ele viu que eu estava olhando para ele, ele voou para longe. Quando ele passou por mim, ele se movia como se estivesse nadando através da água e eu estimo que ele deveria ter cerca de 10 metros de comprimento. Eu não tive medo algum e nenhuma sensação que fosse algo demoníaco. Creio que era algum tipo de criatura viva. Eu tive a sensação de que ele estava lá apenas cuidando de nós, como os anjos fazem. Há muitas coisas que você vai ver quando seus olhos espirituais começarem a se abrir. Não tenha medo, porque Deus nos dá a graça para lidar com o que vem e a aproveitar a viagem também. Subtítulo: Esperando no Senhor. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti espero o dia todo. Salmos 25, versículo 5. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. Esta é uma das minhas coisas favoritas de se fazer. Se você realmente ama a ideia de ver no mundo espiritual, isto se tornará uma das coisas preferidas também. Quando você espera no Senhor, você está colocando-se à disposição de Deus. O que tu quiseres, Senhor, é o que você está dizendo. Meu tempo é o teu tempo. Algumas das aventuras mais legais que eu já tive com Deus, eu tive enquanto esperava no Senhor. Você não navega por essas aventuras sozinho. O Senhor deu a seus anjos a responsabilidade de nos protegerem. E eles permitem que você saiba que eles estão por perto, se você precisar deles. Subtítulo: Anjos olhando para você. Uma coisa que eu descobri que acontece muito quando você espera no Senhor é que os anjos prestam atenção em você. Enquanto espero, eventualmente uma mudança ocorre e o meu espírito se torna consciente e os meus olhos se abrem. Muitas vezes os anjos deixavam os seus rostos muito perto do meu. Parecia que eles estavam tentando ver se eu ainda estava acordado. Às vezes, eles podem puxar você para o mundo espiritual. Subtítulo: Orando no Espírito. Às vezes, quando eu acho que terminei o meu momento de esperar no Senhor, eu me levanto da cadeira e ando por toda a casa orando silenciosamente ou muito quieto. Depois de eu ter feito isso, eu vou para a cama e muitas vezes, depois de orar por toda a casa, eu volto para a sala e descubro que o meu corpo nunca foi comigo. Eu vejo o meu corpo ali ainda sentado na cadeira e eu tenho que ir buscá-lo para em seguida ir para a cama. Isso é estar no Espírito enquanto se ora no Espírito. Subtítulo: Viagens missionárias no Espírito. Esta aventura é de outro momento de espera no Senhor. Nesta ocasião, eu havia orado, adorado e esperado quase toda a noite. Por favor, deixe-me assegurá-lo, eu não estou tentando impressioná-lo, dizendo o quanto eu oro, isso não é um trabalho de jeito nenhum. Eu havia finalmente terminado o meu momento de esperar no Senhor e estava indo direto para a cama, desta vez, sem orar pela casa. Já passava das 4 da manhã quando me levantei da minha cadeira e fui até a cozinha para pegar um copo de água. Eu vi que a luz estava acesa no porão e eu fui ver se alguém estava acordado, mas provavelmente alguém a havia deixado acesa. Então eu decidi sair e sentir o ar da manhã, por alguns minutos antes de ir para a cama. Fui até a porta lateral da casa e saí. Quando saí da minha casa, eu estava em outro lugar. Eu estava literalmente em pé na frente de uma igreja em algum lugar, onde havia um monte de pessoas se reunindo para algum tipo de conferência que estava acontecendo. Lembro-me de pensar, isso aqui é a coisa mais legal do mundo. Olhei para o outro lado do gramado da igreja e vi um homem negro da minha idade,
com cabelos grisalhos nas laterais. De alguma forma, eu sabia que o nome deste homem era Joseph. Naquele momento, o Senhor me disse que eu tinha um pouco de dinheiro no bolso e eu deveria dar para Joseph. Caminhei até ele e lhe entreguei o dinheiro. Isto é para você, eu disse. E então me virei e fui embora. E ele gritou atrás de mim: Ei, dá para comprar 3 embalagens de comida com esse dinheiro. Ele estava muito animado. E em seguida percebi que o Senhor me havia transportado a este lugar para fazer esta missão para ele. Eu decidi que iria tentar descobrir onde eu havia estado e quem era aquele homem. Eu pensei que eu poderia descobrir mais sobre o assunto a partir da internet quando voltasse para casa. Então eu vi 2 mulheres conversando nas proximidades. Fui até elas e perguntei: O que vocês podem me dizer sobre Joseph e seu ministério? E elas responderam: você vai descobrir tudo sobre ele. Ele vai estar aqui toda a semana. Mas vamos orar por você. Em seguida, essas 2 mulheres fizeram uma oração maravilhosa por mim e então o Senhor me trouxe de volta para casa. Quando voltei, eu senti que as ondas poderosas de eletricidade corriam pelo meu corpo por cerca de 20 minutos. Agora você entende porque eu gosto de esperar no Senhor. Subtítulo: Passo a passo. Eu vou descrever para você passo a passo como eu espero no Senhor e como este processo todo parece para mim. Esta não é uma fórmula a ser seguida, de jeito nenhum. O Espírito Santo pode lhe mostrar um caminho mais excelente que este. Mas essas etapas podem ser um grande ponto de partida para você. Eu aprendi um pouco de verdadeira sabedoria a partir de alguns grandes homens e mulheres de Deus. E eu quero compartilhar com você. E eu quero que você saiba que, se você fizer isso, você irá ver. Normalmente, se eu posso, eu tento tirar uma soneca à tarde, se eu sei que vou estar à espera no Senhor mais tarde. Isso me ajuda a ficar acordado durante a noite quando eu oro. Depois que todo mundo vai para a cama e eu sei que eles estão dormindo, eu vou para a minha cadeira de oração lá embaixo. Minha cadeira de oração é uma grande cadeira confortável na sala de estar. Às vezes eu me ajoelho diante de Jesus para reconhecê-lo como meu Senhor e meu Rei. Às vezes eu me ajoelho por um longo tempo e às vezes por apenas alguns minutos. Então eu me sento na minha cadeira e propositalmente tento ficar o mais confortável possível. Pode ser muito distrativo se você está em uma posição desconfortável quando você quiser orar. Eu então arrependo-me de todos os meus pecados, todos os pecados que eu conheço e todos os pecados que eu não lembro. Peço ao Senhor para remover qualquer coisa que me contamina e também tudo o que lhe ofende. Às vezes eu peço ao Senhor que envie seus serafins com brasas de fogo para me santificar. E então eu me sento bem quieto e parado. Quero enfatizar isso, porque se você está pensando em todos os movimentos que está fazendo, como coçar o nariz, ajustar os óculos ou apenas se movimentar muito, o seu foco estará dividido. Você estará tentando se envolver no mundo espiritual e seu foco estará sobre o natural. Você não quer dividir a sua atenção. Então eu me sinto confortável e eu estou sentado bem tranquilo, ainda com os meus olhos fechados. Às vezes, na minha imaginação, eu vejo o Senhor Jesus. É muito parecido como se eu lhe pedisse para ver na sua imaginação como a sua casa se parece. Ou às vezes eu penso em uma escritura ou uma visão anterior que o Senhor me deu. E então eu espero. Aguardo com expectativa que o Senhor fale comigo ou se manifeste a mim de alguma forma. Eu escuto com muito cuidado, como se eu fosse um guarda e tivesse que ouvir o menor ruído. Eu ouço com atenção. Também permito que os meus sentidos estejam cientes de quaisquer sensações estranhas ou diferentes que eu possa sentir. Mesmo que os meus olhos estejam fechados, eu olho para ver qualquer lampejo de luz, cor ou qualquer coisa diferente do que você normalmente veria com os olhos fechados. Conforme eu olho e ouço, quando eu sei que não há paisagens naturais ou sons para se ver ou ouvir,
uma mudança começa a ocorrer. Meu espírito toma conta e os meus sentidos espirituais se envolvem. Quando isso acontece, eu começo a ver o que está ao meu redor naquela dimensão. É por isso que será normal ver anjos ao redor de você quando você esperar no Senhor. Eles estão sempre por perto, sempre. Talvez eles não estejam falando ou interagindo com você, mas você irá vê-los, porque os seus olhos estarão abertos. Eu só quero lembrá-lo que, como cristãos, temos o direito de buscar o Senhor e esperar que Ele nos visite ou faça qualquer outra coisa de sua vontade. Aquele que aceita os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14, 21. Subtítulo: Imaginação. A imaginação tem uma má reputação no mundo da igreja. Toda vez que você ouve a respeito, já começam as advertências que as pessoas dão sobre como os adeptos da nova era, entre aspas, usam a imaginação. Ou às vezes ouvimos como a Bíblia diz que devemos derrubar as imaginações, mas de alguma forma eles sempre se esquecem de citar o resto do versículo. A imaginação é um dom de Deus. Adão tinha que usar sua imaginação para dar nomes a todos os animais. Nossa imaginação deve somente ser santificada em primeiro lugar, para então cumprir o propósito de Deus. Um dos maiores problemas que eu tive com essa palavra foi que, desde criança, eu sempre ouvi falar que imaginar significa algo não real ou fingir. É apenas a sua imaginação. Uma frase que significa que algo não era real ou importante. Então, quando eu comecei a ouvir pessoas que realmente conheciam a Deus dizendo que a imaginação era uma entrada muito poderosa para o mundo espiritual, eu tive dificuldades em acreditar nisso. Como poderia o fingir alguma coisa, entre aspas, ser a mesma coisa que vê-la realmente acontecendo? Eu não queria somente fingir ver anjos. Eu queria realmente vê-los. Começa a fazer mais sentido quando percebemos que o pensamento é o método de comunicação do mundo espiritual. Quando você fala com um anjo ou até mesmo com um demônio para repreendê-lo, você nem precisa abrir a boca. Quando você ora, você não precisa necessariamente falar. O Senhor pode ouvir as orações que você pensa e pode sentir a emoção com que você está orando. Você pode orar em sua imaginação. Se você imaginar que você está curvando-se diante do Senhor Jesus Cristo em adoração, então você está realmente adorando. Ele aceita isso como adoração verdadeira. Subtítulo: A imaginação é uma realidade do Senhor. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Mateus 5, 28. Use sua imaginação em cada parte de sua vida cristã. Use-a na oração e na adoração. Use-a enquanto que você está esperando no Senhor ou quando você está orando pelos enfermos. Pratique o uso da sua imaginação, vendo-se nas histórias da Bíblia ou imaginando que você está vendo as visões de João ou de Ezequiel. O que vai começar a acontecer é que você vai se sentir sendo puxado para dentro destas experiências visionárias. A porta de entrada é a sua imaginação. Subtítulo: Mais viagens missionárias. Durante os tempos de espera, comecei a me imaginar sendo levado a vários países para orar pelos enfermos. Eu voava lá e orava pelas pessoas e em seguida voava de volta. Também dizia ao Senhor: Senhor, eu estou disposto a fazer se for a tua vontade. Não foi muito depois que o Senhor começou a me usar desta forma. Há um precedente bíblico para isso e está acontecendo com os cristãos de todo o mundo. Pessoas como Ian Clayton e Patricia King e também Bruce Allen, e que recebeu um mandato de Deus para ensinar as pessoas a fazer a mesma coisa para os propósitos de Deus. Coloque-se à disposição de Deus e diga que você está disposto a fazer o que Ele lhe pedir para fazer. Diga a Ele que você está disposto, não importa
o quão excitante ou o quão maravilhoso for. Ele te ama e quer te dar uma vida além do normal. Subtítulo: Engajando-se no Reino dos Céus. O diário. Comece o seu diário. Na primeira página, coloque uma oração ao Senhor declarando que Ele mesmo irá encher o seu diário com façanhas poderosas que lhe darão glória e honra. Exercite seus sentidos espirituais. Escolha um horário que irá funcionar bem para você, de manhã ou à noite, e passe de 10 a 15 minutos olhando para o invisível. Além disso, tire alguns minutos para fazer isso quando você esperar no Senhor. Espere no Senhor. Esta é a sua chave para as aventuras sobrenaturais em Deus. Não negligencie isso. Você não irá se decepcionar. Faça as coisas que eu descrevi e tente esperar no Senhor de 45 minutos a 1h30. Se você é capaz de passar mais tempo nos próximos dias, faça-o. Imaginação. Escolha algumas passagens da Bíblia das quais você realmente goste e imagine-se fazendo parte dessas histórias. Imagine as imagens e os sons, tente sentir os cheiros e sentir as emoções. Faça uma promessa que você irá fazer isso 2 vezes por semana até que comece a viver a experiência. Amém.